Super-Homem 33 foi publicado aqui em março de 1987. E essa é uma edição muito legal, que é a última antes de estrear a Crise nas Infinitas Terras aqui no Brasil. Então tem um certo clima de despedida, né? Tem essa história aqui do Alan Moore, ele fez essa do Super-Homem junto com aquela que seria o Super-Homem, toda a identidade dele sendo revelada, tal. E também como uma forma de dar adeus assim para o Super-Homem da Era de Prata, porque logo depois entra a crise e em seguida a fase do John Byrne, né? Então essa revista aqui ela marca esse final dessa Era da Abril, porque antes de crise a cronologia era bem mais afastada, né? Então toda essa revista do Super-Homem até o 33 ela tem um aspecto bem diferente do que vem depois de crise e tal. Essa capa é muito legal, uma das poucas vezes que Abril realmente usa a capa da edição americana, tem até a assinatura aqui do desenhista, mas ela tá borrada nessa edição, não sei porquê, talvez porque parece quando é mais recente, às vezes o cara linka o arquivo em baixa lá na hora de imprimir, mas isso aqui é 87 do tempo que tudo era feito mecanicamente, né? Talvez Abril só tivesse uma imagenzinha pequenininha dessa colorida dessa versão americana e teve que ampliar porque queria muito usar essa capa. Mas curiosamente ela não o texto assim tal, mas o desenho é borrado aqui nessa capa. E essa história, ela saiu em algum desse especial da vida, assim, onde tem esse encontro do monstro do pântano com o Super-Homem, pelo Moore, e tem os desenhos do Rick Veitch, que eu acho que é o cara que também desenhava o monstro do pântano enquanto o Alan Moore escrevia e tal. E aqui começa com o Super-Homem num carro, assim, tal, passando mal, tendo alucinações, não sei o quê, e meio que se dirigindo à sua morte, e aí tem esse flashback explicando como que ele chegou nessa situação. Aí tá aqui ele como Clark Kent, vai cobrir uma reportagem, e é um cientista que descobriu um meteorito de Krypton, né? Caiu por aqui, tinha um fungo mortal lá que acabou contaminando o Super-Homem. Tá que ele começa a analisar com a visão super microscópica dele, aí tem aí, como ele é o Super-Homem da Era de Prata, ele tem uma super memória, ele começa a relembrar toda a enciclopédia de Krypton e lembra desse fungo aqui que é mortal, tal. E por causa disso ele começa a perder os poderes e fala, eu queria morrer num lugar tranquilo e não posso voar até a Fortaleza da Solidão, porque meus poderes estão tão instáveis, então ele compra um carrinho e vai se dirigindo ao fim do mundo lá no sul dos Estados Unidos, só que passa mal, capota, e ele é socorrido pelo monstro do pântano que estava por lá. E aí o monstro do pântano vai identificar que o cara está lá contaminado e vai tentar assim entrar em contato com o Super-Homem para meio que levar paz ao espírito dele, que o cara, o monstro do pântano meio que percebe assim que quanto mais o Super-Homem ficar agressivo, pior esse vírus não, fungo, né, vai atacar o corpo dele. E aqui é legal como o monstro do pântano ele se regenera, tal, então tem umas coisas que raramente você vê que é o Super-Homem arrancando pedaços ou cortando a mão de alguém com a super força, porque o cara é como se fosse uma planta, né? Então regenera. Então tem esse lado assim que parece mais violento. Você nunca ia ter assim, o super-homem arrancando a mão de alguém, mas quando o cara é uma planta, aí beleza, tal. Ou a visão de calor dele também abrindo, arrebentando assim o corpo tal do monstro do pântano. Mas no fim eles conseguem entrar numa certa sintonia espiritual aqui, onde o super-homem amanhece no dia seguinte recuperado e tal. O cara fala, beleza, estou de volta. E aqui vai o monstro do pântano feliz porque acabou curando o cara e tal. História sempre bem escrita, né, do Alan Moore. Aí a história seguinte aqui é dessa corporação do infinito. É legal que tem até um escrito aqui, uma história da Terra paralela, né? Basicamente também, eu acho que uma das últimas vezes que vai ter isso. Eu não sei o quanto a Corporação Infinito continua depois de crise e tal. É que aqui a cronologia estava mais atrasada. E tem os desenhos sensacionais do Todd McFarlane. Aqui a Corporação Infinita ela é formada por filhos, né, da Sociedade da Justiça,
Aqui uma das integrantes deles é raptada por essa gangue aqui do Helix, tem um visual super legal. E aqui você está vendo que o McFarlane ele tá dando todo aquele gás de desenhista novo, assim, né? Cheio de detalhes e tal. Isso aqui ainda é escrito pelo Roy Thomas, né? Que é tipo um Claremont, cheio de diálogos e quadrinhos de cena. E eu te dizer que eu até gosto mais desse estilo aqui do McFarlane do que algumas coisas que ele faz depois. Aqui tá super bem quadrado, todos os detalhes aqui da casa, né? Você pega até o ventilador, tem todos esse som antigo aqui, tem todos os risquinhos e tal. Algumas coisas só desenhos quando tá começando que dá todo esse gás assim de detalhes. E o visual, né, dos inimigos também muito bem feito aqui. E é aquele estilo, né? Roy Thomas, cheio de diálogo, cheio de cada página, fora aqueles splashes, assim, também muitos quadrinhos de ação, que eu acho bem legal que você tem esses desenhistas detalhistas e eles têm que fazer esse monte de quadrinho, quando tem aqueles também, os desenhos do Jim Lee para algumas histórias do Claremont, que ele tem que fazer um monte de quadrinho, eu acho bem legal, porque uma coisa é splash page, né? Outra coisa é quando o cara realmente tem que resolver a vida, igual fazendo esse carro aqui, nesse cantinho, com todos esses detalhes, e ainda fica legal. Eu acho que é, eu gosto quando esses desenhistas bons têm que fazer esses montes de quadrinhos aqui. E aqui a formatação é bem legal, né? Começa com a casa aqui em cima, aí sobrepõe esse close aqui na mão do cara e tal. E no fim a Corporação Infinito vai conseguir reunir lá os outros heróis e acabar indo resgatar essa daqui raptada. Na verdade, na próxima edição, né? Aqui por enquanto só vai esse cara. Esse cara ele quase consegue resgatar, mas aí esses outros inimigos derrubam o cara e daí na próxima edição vai ter o confronto dele, só que daí sai do Super-Homem e vai para a revista Super Amigos. História bem legal, uns desenhos do McFarlane que eu realmente acho um dos mais legais também que eu já vi dele. Aqui tem uma propaganda, mas tem um splash page aqui, isso também eu acho muito louco, bem esse splash aqui já anunciando a crise das infinitas terras, né, que eu acho muito bacana como foi publicado a primeira vez por aqui, né, que foi nas próprias revistas mensais, né, não foi nenhum especial nem nada. Então você é um cara que estava lendo o DC lá na época e de repente sua revista mensal que você sempre compra vai ter um evento que muda tudo e sensacional desse jeito. Aí a última história é a Legião do século 30 e do Paul Levitz e os desenhos, né, do Kate Giffen. Eles estão capturados aqui pela Imperatriz Esmeralda e eu acho assim também outro que eu gosto muito dos desenhos e da história. Eles vão acabar conseguindo se soltar e depois enfrenta essa Imperatriz que está meio que dominando esse mundo artificial. Tem todos esses desenhos bem sci-fi também. Lembra bastante o vídeo passado lá da revista Epic Marvel. E assim, Legião do século 30 sempre tinha uns interlúdios com muito interação entre os personagens, né? Eles viviam paquerando, casando, coisas assim. Então, atraía bastante porque você tinha as histórias eram legais de ficção científica, de ação, e o pessoal que curtia essas relações de personagens também tinha essa coisa meio novelinha entre eles aqui e tal. Então, no fim, eles vão conseguir derrotar essa Imperatriz. É curioso que ela tem um olho esmeralda, que eu acho que é aquele mesmo olho que aparece na Legião dos anos 90, lá com um dos personagens. Sempre acho legal essas interligações mais sutis assim, entre as duas legiões e tal. E aí termina eles libertando esse planeta lá da Imperatriz. E no epílogo tem lá um casamento numa página e a segunda página o Brainiac lá meio que conversando com a Supermoça falando eu tô meio distraído porque eu tô pensando muito em você. Então duas páginas focando aqui no relacionamento dos personagens. E aí ainda termina aqui com uma mini fichinha dos personagens da Corporação do Infinito. Como foi 3 histórias essa edição, eles acabaram recheando com bastante extras assim. Então acho que uma das edições mais bacanas aqui do Super-Homem.
Uma pena que esses primeiros números aqui do Super-Homem é bem caro de achar em sebo, mas gostaria de ter completo toda essa fase inicial aqui dessa revistinha do Super-Homem pré-crise.